Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu escolhi um tema que pode ser um pouco polêmico para esse vídeo. Vou falar da interface entre alvenaria e estrutura de concreto para obras de pequeno porte. Então estou imaginando uma casa ou uma edificação comercial, térrea ou no máximo um sobrado. Porque esse tipo de edificação tem uma prática muito comum, que é executar pilares e vigas depois da alvenaria e não a estrutura como um todo independente para depois da sequência alvenaria e demais serviços. Mas há algum problema com esta prática? Na minha opinião, sim. E o intuito de hoje então é apontar pelo menos dois aspectos que eu considero negativos com essa prática. Mas vamos entender melhor do que eu estou falando. Essa imagem traduz bem. Eu tenho a armadura dos pilares posicionadas, mas aí eu já dou início à alvenaria e dessa forma, a forma do pilar vai precisar de apenas duas faces de madeira, a face interna e a face externa, ou as duas extremidades. As demais faces são o próprio bloco da alvenaria, ele vai funcionar como um fechamento de forma e significa exatamente isso. Eu tenho a parede executada e aí coloco uma tábua de um lado, uma tábua do outro lado, amarro para fazer como se fosse um sanduíche. Inclusive esse tipo de prática construtiva é chamada popularmente assim, estrutura sanduíche. O intuito é que você economize formas e, no caso das vigas, também não vai precisar executar o escoramento, porque a própria parede vai servir de apoio para a viga. Bem, o primeiro ponto negativo que eu quero apresentar é que eu considero que existe uma influência importante nas propriedades do concreto quando a gente pratica essa forma de execução. Os blocos cerâmicos, atendendo à norma, eles podem chegar até 22% de coeficiente de absorção de água. Isso é calculado em relação à massa, a massa seca e a massa úmida dos blocos quando imersos em água. Ocorre que os blocos vão acabar absorvendo a água de amassamento do concreto. Perceba aqui como os blocos estão molhados, eles estão bastante úmidos em todo o comprimento do pilar. É claro que eu sei que essa parte superior aqui mais úmida tem a ver com a concretagem feita com o balde que acaba derramando aqui na borda, mas você também percebe que não tem nata de cimento escorrida aqui, é só umidade. Mas veja que desde baixo todo o contorno aqui do pilar está úmido. É claro, os furos do bloco estão nessa direção, horizontal. São vazios por onde a água de amassamento do concreto vai penetrar, claro. E além disso, absorver mesmo pelo material do bloco, pela cerâmica que é porosa e pode ter então até esse 22% de absorção. Isso compromete a cristalização do cimento. Não vai ter água suficiente para hidratar todo o cimento e, claro, a resistência do concreto vai ser prejudicada. O segundo ponto negativo que eu entendo é a ausência de fixação na fiada superior da alvenaria, que antigamente a gente chamava de encunhamento, mas hoje é tratado como fixação superior. Significa que entre a última fiada e a viga da estrutura deveria haver uma espessura entre 2 a 3 centímetros, geralmente, que vai ser preenchida com algum material capaz de sofrer deformação. Por exemplo, uma argamassa com algum aditivo expansivo ou com um traço pobre em cimento para que ela consiga absorver as deformações que a estrutura vai oferecer. Pense que a viga vai ceder um pouquinho, ela vai ter uma flecha e essa camada vai acomodar como se fosse um colchão que absorve essa deformação sem passar esforços para a parede. Porque se a viga deforma e o esforço é transferido, vai fissurar a sua alvenaria. Além da argamassa, eu posso também optar pela espuma de poliuretano, que também, quando seca, se expande e se transforma nessa camada deformável.
Quando eu faço a estrutura sanduíche, eu estou colocando a forma da viga, uma tábua desse lado, outra do outro lado, e o apoio da viga é direto na alvenaria. Então, olha, quando eu desformo, eu consigo, já ficou colado. A viga totalmente colada com o bloco. Não tem a fresta da última fiada, então não consigo executar a camada de deformação. Não consigo fazer essa fixação da alvenaria. E a consequência disso é que, se houver deformações na sua estrutura, se as suas vigas tiverem flecha, o esforço vai ser transmitido para a parede e aí você está correndo o risco da sua alvenaria fissurar. O argumento usado por quem pratica a execução da estrutura dessa maneira é de que as estruturas de casas térreas ou de pequenas obras não deformam. E aí eu vou te responder que isso não é sempre verdade. Isso precisa ser verificado. Se você tem um cálculo de deformações e entende que realmente é pequena a possibilidade das suas vigas deformarem, ok, sem problemas fazer essa prática. O problema é que você não pode se basear no eu acho que deforma pouco. Eu nunca tive problema. Porque engenharia não tem espaço para achar. Tem que ser verificado e é para isso que a gente tem os procedimentos e tem que ter a compreensão do comportamento dos materiais. O carregamento da estrutura pode de fato ser pequeno nessas obras menores, mas outros fatores interferem também na possibilidade da estrutura se deformar ou não. Um desses fatores é que eu posso realmente não ter o projeto estrutural, porque dependendo da área construída não é mesmo exigido a obrigatoriedade do projeto. Então essas vigas, esses pilares vão ser feitos sem nenhum tipo de documento que baseie a dimensão e a armadura que tem dentro. Vai ser feito na experiência de quem está executando, e isso pode dar margens para uma estrutura mais deformável. E o segundo aspecto é que nessas obras menores também não é tão comum que os profissionais sigam um traço estudado e bastante respeitado no canteiro para o concreto. Então você não vai ter esse controle de relação água-cimento e nem de granulometria dos agregados. Isso pode deixar o seu concreto mais sujeito à deformação. Resumindo, você precisa fazer seus cálculos de custo com bastante critério para tomar essa decisão sem deixar que o dinheiro assuma uma posição prioritária em relação às decisões técnicas. Não é porque a obra é pequena que as normas técnicas não precisam ser respeitadas. Não é porque a obra é pequena que eu tenho que desprezar o comportamento dos materiais. O assunto pode até se tornar polêmico, porque eu sei que bastante gente ainda usa essa técnica de construção. E o objetivo é justamente esse, de criar um ambiente de compartilhamento de experiências, opiniões positivas, negativas, para que a gente consiga crescer nesse conhecimento e tomar as nossas decisões com maior base técnica. Se você acha que esse assunto merece chegar em mais pessoas, compartilhe e se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.